Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo terceiro da segunda parte do livro Céu e Inferno, chamado Espíritos numa Condição Mediana. Então, essa segunda parte, Kardec, de uma forma muito instrutiva, ele evocava com a ajuda e coordenação do espírito de São Luís no mundo espiritual, ele evocava espíritos, muitas vezes recém-desencarnados, para saber como eles chegaram no plano espiritual. Então, hoje nós vamos conversar um pouco daqueles espíritos numa condição mediana, que é a grande parte de nós, da humanidade, né? Então vamos conversar um pouquinho. Vamos começar com Joseph Bré. Então, um dos seus netos recebeu o espírito desse senhor e falou assim: caro avô, quereis dizer-me como estáis entre os espíritos? Ele falou assim: expio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Leve em conta as circunstâncias. Eu sofro de desgosto por não ter empregado bem o meu tempo na terra. Então o neto acha estranho e falou assim: mas sempre viveste como homem honesto. Ele responde: sim, do ponto de vista dos homens, mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e diante de Deus. Então, essa diferenciação se dá na seguinte forma: é importante nós obedecermos às leis do homem. Jesus deixou isso bem claro quando ele falou naquela questão da moeda, né? Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas nós temos que ir além disso. E além disso é fazer o bem. É utilizar os talentos que nós trouxemos para essa vida para sermos instrumentos de Deus nessa terra. Então ele fala assim, pelo começo da resposta dele ao neto, é como se ele tivesse falado: puxa vida, eu tinha um talento tão maior do que eu coloquei em prática. Então ele continua falando: o homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e amor, consagra sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes, que é ativo na vida, ativo na atividade material que lhe foi imposta, pois deve ensinar aos seus irmãos o amor ao trabalho. Nós aprendemos que no mundo espiritual todos trabalham. Quanto mais evoluído é o espírito, mais trabalho ele faz. Então, não há inércia no mundo espiritual. É um trabalho constante no serviço do bem. Ativo nas boas obras, ele continua falando: o homem honesto perante a Deus, pois não deve esquecer que é apenas um servidor, o qual o Senhor pedirá contas um dia. O homem honesto diante de Deus, ele continua falando, deve evitar essas palavras mordazes que frequentemente destroem as reputações e frequentemente matam o homem moral, cobrindo-o de ridículo. Ou seja, a responsabilidade que nós temos tanto no julgamento, né? Porque quando nós julgamos, nós fazemos três partes ao mesmo tempo. Nós acusamos, julgamos e condenamos. E na grande maioria das vezes nós nem sabemos o que se passou. Então, quando ele está falando assim, nós muitas vezes julgamos e somos maledicentes, saímos a falar mal de todo mundo e muitas vezes destruindo a reputação de outras pessoas. Nessa terra, cada um está dando o seu melhor. Muitas vezes o melhor de uma pessoa é aquilo mesmo que ela está dando. Então nós devemos respeitar o modo de ser das outras pessoas. Se nós tivermos condição de ajudar, bem, mas se não, evitar denegrir a imagem de qualquer pessoa que seja.
deve ter sempre o coração fechado à menor levedura do orgulho, da inveja e da ambição. Do lado de lá, no plano espiritual, uma das coisas que mais nos atrapalha é o orgulho. Porque se não tivéssemos orgulho, mesmo que nós cheguemos no plano espiritual e percebamos, puxa vida, eu podia ter feito tanta coisa melhor do que eu fiz, mas se não tivermos orgulho, nós vamos aceitar isso, trabalhar para que na próxima vida possamos fazer melhor. Mas muitas vezes o orgulho nos leva à revolta. Um dos piores problemas que nós podemos ter em qualquer fase da vida, aqui encarnados ou depois da morte, é se revoltar. Porque a hora que eu me revolto, eu estou falando o seguinte para Deus: olha, tudo que está me acontecendo eu não mereço. Eu não tenho nada de ver com isso. E na verdade, tudo que acontece em nossa vida, ou nós pedimos para passar, ou nós demos causa. Então, Deus só nos manda coisas boas, só nos dá alívio. Então é importante nós não se deixarmos levar pelo orgulho. Um outro problema de ser orgulhoso também é que ao chegar no plano espiritual, não tem como nós escondermos nossos pensamentos, ou seja, não tem como nós continuarmos usando as máscaras que nós estamos acostumados. Então todos vão nos ver do jeito que somos. Então o orgulho faz com que a pessoa não queira ser vista do jeito que ela é. E algumas vezes ela foge para a sombra. Não é ninguém que está levando ela a um castigo, não. Ela foge para que as outras pessoas não a enxerguem como elas são. Por isso, a importância de nós trabalharmos o orgulho e a vaidade nessa vida. E ele fala o seguinte também, uma coisa que todos nós sabemos, mas dificilmente executamos: deve perdoar do fundo do coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que eu tenha ofendido. Então nós temos essa dificuldade, né, de guardar melindre, de guardar mágoa, e aí nós não evoluímos. Então Jesus deixou tão claro, né, essa questão da necessidade de perdoarmos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então é importante termos isso em nossa vida. Mas o que nos atrapalha a perdoar? O mesmo assunto que estamos falando agora há pouco, o orgulho. O orgulho é o que dificulta o nosso perdão. Porque onde já se viu aquela pessoa falar isso de mim ou fazer isso para mim? Então é o orgulho gritando. Então ele falou assim, em resumo, amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, como ensinou Jesus. Então toda a lei e o profeta, a lei e os profetas, como disse Jesus, está contido nessa premissa. E é por isso que nós temos que segui-la. E ele falava isso para o seu neto. E eu fiz tudo isso? Ele falou, não. Como ele era uma pessoa igual nós ainda, querendo se esforçar um pouquinho para se melhorar, mas com dificuldade de deixar o homem velho para trás. Eu fiz tudo isso? Ele falou, não. O esquecimento de Deus me arrastou a outros esquecimentos, que por não serem passíveis das leis humanas, não são menos prevaricações das leis de Deus. Sofri bastante com isso quando o senti. Eis porque espero hoje, mas com a consoladora esperança na bondade de Deus que vê o meu arrependimento. Então, apesar dele não ter utilizado todo o seu potencial de amor nessa vida, mas para aqueles que viviam aqui, era uma pessoa boa, porque ele não descumpria nada da legislação humana. Mas ao chegar no plano espiritual, ele falou, nossa, eu podia ter feito muito mais. Mas, como o orgulho não era uma coisa que o atrapalhava tanto, ele conseguiu se arrepender. Então, se arrependendo, ele entra no campo de ajuda da equipe espiritual maior, de socorrê-lo, de ampará-lo. Por isso que ele sabe que tem que melhorar muito,
mas não é um homem feliz. Agora vamos falar de outro espírito chamado Senhora Helene Michel, jovem de 25 anos, morta subitamente em alguns minutos em sua casa, e sem causa anterior conhecida. Era rica, um pouco frívola, apesar disso seu coração era bom. Era serena, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias depois de sua morte por pessoas que a conheceram, exprimiu-se assim. Então, 3 dias após a sua morte, ela deu uma manifestação, comunicou-se como espírito. Não sei onde estou, que perturbação me cerca, chamaste e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Choram-me ausente e eu estou lá, e não posso fazer-me reconhecer por eles. Meu corpo não me pertence mais, e todavia sinto-o frio e gelado. Quero deixá-lo, estou presa lá. A ele retorno sempre. É necessário ainda que eu vá colar meu outro eu, em que se tornará eu ausente a Deus. Então, a perturbação nela ainda era forte. Ela vivia, como falou-se, descrevendo a sua personalidade de maneira mais frívola, de maneira sem pensar no eu espiritual dela. Mas, como foi falado, não era uma pessoa má, era uma pessoa boa. Mas o que precisava é um amadurecimento do seu espírito. Mas ela ainda sentia ligada ao seu corpo, né? Por isso que ela fala assim, tem hora que eu me sinto frio, tem hora que eu me sinto sinto frio gelado, mas eu quero deixá-lo, estou com dificuldade, eu chego na minha casa, choro meio ausente, né? Não tinha tomado nem consciência direito que já tinha desencarnado. Então, vem uma explicação. O sentimento da dualidade que ainda não está destruído por uma separação completa e aqui evidente. Com tendências à leviandade, não é pois de se admirar que seu desligamento foi pouco rápido. 3 dias após sua morte ainda se sentia ligado ao corpo. Mas não tinha nenhum vício sério, e o fundo era bom. Essa situação não tinha nada de muito penosa e não durou muito tempo. Evocada de novo, depois de alguns dias, suas ideias tinham mudado. Então ela falou assim, obrigado por terem orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou os sofrimentos e a apreensão do momento da separação do meu corpo e do meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade de resignar-se, porém ela será sustentada. Nós já estudamos bastante isso, que no momento da morte, o corpo espiritual se afasta do corpo, né? Com a mesma figura do corpo carnal. Tem braço, tem pernas, tem cabeça, mas ele ainda fica ligado por um fio de prata da cabeça do corpo espiritual na cabeça do corpo carnal. E os espíritos não rompem imediatamente, porque isso dá um certo baque no espírito. Então eles deixam, de acordo com o progresso espiritual de cada um, passar um tempo para que esse laço quase que se desfaça sozinho. Mas isso pode demorar algumas horas, pode demorar, no caso dela, alguns dias, né? Vai depender de um monte de situações. O quanto o espírito era ligado nas coisas materiais, quanto o espírito era ligado na sensualidade, por exemplo, do corpo, o quanto o tipo de morte, né? Uma morte por suicídio, por exemplo, tem uma tendência de o espírito ficar mais tempo ali ligado ao corpo, mesmo porque o fluido vital do corpo ainda é muito forte, porque o corpo estava preparado para viver bem mais tempo. Então isso faz com que o espírito fique um tempo maior ligado ao corpo. Então ela continua falando, o que aos olhos de minha mãe é uma terrível infelicidade era indispensável.
a fim de que as coisas do céu se tornassem para ela o que deve ser, tudo. Então, essa moça, ela veio já programada para morrer cedo, com o objetivo de despertar na mãe a busca pelo mundo espiritual. Porque com essa prova difícil da perda não, porque ninguém perde, mas da morte de um filho, geralmente os pais, principalmente a mãe, né, que o instinto materno faz que seja mais ligado aos filhos, ela vai buscar de alguma forma saber onde o filho está, quer algum tipo de ligação com o filho e busca o mundo espiritual. Então, essas provas aparecem para levar, no caso dela, a mãe a crescer espiritualmente. Então ela fala o seguinte: estarei junto dela até o fim da prova terrestre, eu ajudarei a suportá-la. Não sou infeliz, mas tenho muito ainda a fazer para uma morada feliz. Então é o que nós falamos, era uma pessoa boa, um tanto frívola ainda, mas não fazia mal para ninguém, procurava fazer o bem na medida do possível. Por isso que ela, em pouco tempo, já estava bem, não estava com problemas maiores e ficou sabendo do motivo da sua morte prematura, que era uma prova para sua mãe, para que ela buscasse o lado espiritual. E ela continua falando: pedirei a Deus permitir-me retornar a essa terra, porque tenho a reparar o tempo que perdi nessa existência. Então ela reconhece que ela fez muito pouca coisa para o progresso espiritual dela. Não fez mal para ninguém, mas fez pouca coisa para o progresso espiritual. Então ela fala: eu perdi tempo. Aí ele pergunta assim, quem estava conversando com ela: tivesses muito tempo para você conhecer, compreendi a morte no mesmo dia que orastes por mim. Olha a importância de nós orarmos, não é? Tem muitas religiões que falam que não adianta orar por aquele que morreu, porque a sorte já está definida. Se ele foi para o céu, não precisa de oração; se ele foi para o inferno, ele não adianta orar. Mas nós temos um conhecimento grande no tocante à reencarnação. Nós temos um conhecimento no tocante à reencarnação que mostra a importância de nós orarmos por aquele que morreu. Se ele estiver precisando da oração, no caso dela precisou, tem outros casos muito mais graves que precisam mais ainda, aquela oração vai ser um bálsamo para o espírito. Se ela não estiver precisando, vamos dizer que seja um espírito já muito bem preparado para o amor aqui na Terra, que desenvolveu muito bem essa vida, a nossa oração serve como uma mensagem que nós estamos mandando, uma carta de amor que nós estamos mandando para a pessoa, ela vai ficar muito contente em recebê-la. Então, se a sua religião fala que não se deve orar, que é infrutífera a oração, mas pensa assim, não faz mal também, não é? Então, faça essa oração, com certeza vai ser muito, a pessoa vai se sentir muito bem recebendo essa oração. Faça do fundo do coração mesmo. Tivesse muito tempo para você conhecer, permanecer muito tempo na perturbação, como nós vimos na primeira comunicação, e não sair daí, senão para bem dizer a piedade daqueles que não me esqueceram e oram por mim. Voltando a falar da importância da oração. Agora nós vamos falar de uma outra pessoa, chamado Marquês de São Paulo. Quais foram, foi perguntado a ele, os vossos parentes que reconheceste primeiro? Ele falou: reconheci minha mãe e meu pai. Ambos me receberam no meu despertar. Olha que bênção isso, né? A gente morrer, chegar no plano espiritual. Muitas vezes tem algumas pessoas
que reconhece um parente, um pai, uma mãe, um avô, enquanto está vivo ainda. Por quê? Nos momentos finais da vida, quando o corpo espiritual começa a afastar-se do corpo carnal, a pessoa passa a ter mediunidade, mesmo que ela nunca teve mediunidade ostensiva durante toda a vida. E ela começa a ver os espíritos. Então, já pensou se você está fazendo essa passagem, você vê do lado seu pai, sua mãe, um avô, uma avó. Puxa vida, a gente fica tranquilo, não fica? Ó, agora eu estou em paz, porque tenho alguém aqui para me conduzir, para me proteger. De onde vem que no fim da moléstia parecia conversar com aqueles que tinha amado na terra? Aí ele fala assim, ó, fui vidente antes de morrer, o que eu acabei de falar, você vê? Ele nunca tinha tido vidência, nunca tinha visto o espírito, mas antes de morrer ele começou a ver. E meus olhos foram velados na separação definitiva do corpo, porque os laços carnais ainda eram muito vigorosos, ou seja, ele já estava vendo os espíritos amados dele antes de morrer. No momento da morte ele perdeu essa faculdade de ver, por causa do fenômeno da morte mesmo, e depois, logicamente, ele recobrou. Como ocorreu que as vossas lembranças de infância pareciam vos retornar de preferência? Que antes de morrer, é uma coisa muito comum, né? Quem tem parentes assim, mais de idade, principalmente quando tem alguma forma de Alzheimer, demência, né? As pessoas lembram lá no início do que aconteceu com ela com 5, 7 anos e não lembram do ano passado. Então, perguntaram para ele assim, por que acontecia isso? Ele falou assim, ó, porque o começo está mais próximo do fim do que o meio da vida. Olha que legal, porque realmente quando nós estamos chegando perto do fim, nós estamos voltando quase a um estágio de criança, os outros precisando cuidar de nós, tudo, né? Então, isso faz com que a pessoa vá lembrar-se mais daqueles momentos lá do início. Então, tem uma outra pergunta. O que disseste do vosso estado errante, ou seja, no plano espiritual, e da duração da vossa perturbação, levaria a crer que não sois muito felizes. Vossas qualidades, no entanto, deveriam supor o contrário, ou seja, era uma pessoa boa. Mas como ele falou que a perturbação dele demorou um pouco e parecia que ele não era feliz. Então vamos ver o que ele responde. Estou num estado transitório. As virtudes humanas adquirem aqui o seu verdadeiro valor. Sem dúvida o meu estado é 1000 vezes preferido ao da encarnação, ou seja, encarnação terrestre. Então no plano espiritual ele está muito melhor do que enquanto vivo. Mas sempre carreguei em mim as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo. A minha alma não estará satisfeita senão quando voar aos pés do Criador. Então, era uma pessoa de muito potencial. Então, ele reconhece que se ele tivesse esforçado um pouco mais no caminho do bem, essa vida seria para ele bem mais proveitosa. Então só terminando do Marquês, nós percebemos que são espíritos em condição mediana, mas espíritos que chegaram bem no plano espiritual. Reconhecem que podiam ter feito melhor, mas não perderam a vida, ganharam a vida. Senhor Cardim ou Cardan, médico. Havia algum tempo adquirir a certeza de ter uma moléstia incurável. O pensamento da morte mergulhou numa sombria melancolia. 2 meses antes predisse o seu fim, porque como médico ele sabia que aquela doença que ele tinha na época, com as condições de tratamento que havia por volta de 1850, por aí, o que ia acontecer? Ele já sabia, na evolução dessa doença eu vou morrer. Então, quando se viu prestes a morrer, reuniu a família ao seu redor para o último adeus. Seus olhos se fecharam e foi considerado morto. Depois de alguns minutos, ele abriu os olhos, seu rosto tomou uma expressão de radiosa beatitude e exclamou: ó meus filhos, quanto é belo, quanto é sublime! Estava morto e senti minha alma elevar-se bem alto, bem alto.
mas Deus permitiu-me retornar para vos dizer. Então, aqui eu coloquei bastante resumido a fala dele, mas ele fala que o que ele viu no plano espiritual era muito lindo mesmo. Ele falou assim, não deveis temer a morte, a libertação, que não posso vos pintar a magnificência do que vi e as impressões das quais me senti penetrado. Meus filhos, conduze-vos sempre de maneira a merecerem essa inefável felicidade reservada aos homens de bem. Então ele falou, como eu disse, muito mais coisas do que ele viu no plano espiritual. Quem quiser ver essa mensagem é muito importante no livro O Céu e o Inferno, para ver o que ele viu no plano espiritual. Depois, tendo feito seus filhos se aproximarem, estendeu suas mãos sobre ele e acrescentou, meus filhos, eu vos abençoo. E seus olhos se fecharam de vez para sempre. Então foi aquele momento, um pouco antes da morte, que ele teve esse benefício de ser levado ao plano espiritual e ver um plano espiritual bastante superior, onde ele viu muitas coisas bonitas. Tendo-nos sido transmitidos esses interessantes detalhes por um amigo da família, pensamos que essa evocação poderia ser instrutiva e ao mesmo tempo útil para o espírito. Quando eles evocavam, além do aspecto da instrução que ficou bastante gravado nesse livro, e olha, tem 160 anos e nós estamos usando como se fosse um livro editado agora, de tão atual que é, eles também tinham uma preocupação de não levar nenhum tipo de sofrimento ao espírito. Então, quem coordenava esse trabalho é o espírito de São Luís. Então, muitas vezes eles perguntavam antes para São Luís, nós podemos evocar esse espírito? Não vai causar trauma nenhum para ele? Aí São Luís, quando tinha algum problema, São Luís já falava. Então ele chegou, foi perguntado a ele, o que visse no intervalo que poderia se chamar de duas mortes? Porque ele achava que ele tinha morrido, ele foi ao plano espiritual, voltou, falou como era e logo em seguida morreu. Ele falou, não sei, porque não poderia encontrar expressões capazes de tornar compreensível o que pude ver durante alguns instantes que me foi possível deixar os meus despojos mortais. Então é uma coisa tão bonita, tão maravilhosa, que ele não podia nem exprimir. Deste-vos conta de onde estivestes, foi longe da Terra, num outro planeta ou no espaço? E falou, antes de tentá-la, quis me sentir bastante... Opa! Problema aqui. Deus me deu uma graça e vou dizer a razão. Minha incredulidade primeira não existia mais. Antes de minha morte eu crera, porque depois que sondara cientificamente a matéria pesada que me fazia enfraquecer, ao termo de razões terrestres, não encontrava senão a razão divina. Ela me inspirava, consolara, e minha morte era mais forte que a dor. Eu bendizia o que amaldiçoara, o fim me parecia a libertação. Então o que ele estava fazendo? Ele era uma pessoa que não acreditava na vida após a morte. Muitas vezes um médico que opera uma pessoa e olha só a parte da carne vai ter mais dificuldade mesmo para aceitar que pode ter vida, porque na hora que abrir, ele logicamente não vai ver nem o corpo espiritual, nem o espírito, nem a alma. Então ele falou, eu era muito incrédulo, mas a doença que eu tive, que foi longa e muito dura para ele, fez com que ele começasse a pensar diferente. Então, muitas pessoas falam assim, eu queria morrer de repente, queria morrer dormindo. Muitas pessoas falam que queria morrer dormindo. Mas a moléstia prolongada é um benefício, porque a pessoa vai aceitando melhor o plano espiritual, vai aceitando melhor a morte, vai perdoando, vai vendo que muitas das coisas que ela guardava de mágoa não tem relevância nenhuma. Então, esse período da moléstia faz com que o espírito se prepare bem melhor para a morte. O que fez com ele? Falou,
Eu era incrédulo, mas antes de morrer eu já sabia que a vida não acabava. Oh, que extrema consolação na prece! Ela é o elemento mais seguro de nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, e foi por isso que Deus consentiu em me recompensar antes de acabar minha encarnação. Então, ele reconhecia o benefício da prece e fala que Deus recompensou ele naquela viagem que ele fez ao mundo espiritual. De onde provinham as belas e boas palavras que, quando o vosso retorno à vida, endereçaste à vossa família? Que foi um ditado bastante grande, que eu coloquei só no resumo. Então ele fala assim, ó, elas eram reflexo do que vira e ouvira. Os bons espíritos inspiravam a minha voz e animavam o meu rosto. Porque quando ele está falando, ele se tornou num aspecto bastante belo, assim, né? Então, os espíritos trabalharam para levar aos filhos, além de ótimas palavras, intuindo a falar o que eles precisavam ouvir, também trabalharam para que até o seu rosto ficasse mais radiante. Então, ele acaba também falando assim, ó, por que Deus permitiu? Porque durante a minha vida, ele passou a acreditar na continuação, na vida em Deus, perto da morte. Então, durante toda a vida, ele não havia educado seus filhos para isso. Então, Deus, para recompensar esse período novo, agora que ele ingressou na moléstia, se tornando uma pessoa que acreditava na vida posterior, acreditava em Deus, Deus deu essa oportunidade aos espíritos. Ele emancipou-se, quer dizer, o seu perispírito, o seu corpo espiritual, quando está ou dormindo ou em estado de êxtase, ele pode sair do corpo. Então, o corpo espiritual saiu do corpo e os espíritos superiores levaram a espiritualidade maior, superior, onde ele pôde ver muitas coisas bonitas. Com qual finalidade? Para deixar bem colocado no coração dos filhos que realmente a vida não acaba com a morte. Então, tudo na vida tem uma razão de ser. Agora nós vamos falar da senhora Ana Belleville, jovem mulher morta aos 35 anos depois de uma longa e cruel doença. Viva, espiritual, dotada de rara inteligência e de eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada. Um acidente provocou a terrível doença que deveria levá-la, e a reteve 3 anos no leito, sujeita aos mais atrozes sofrimentos, que suportou até o último momento com uma coragem heróica, e no meio dos quais a alegria não abandonou, ou seja, ela ficou 3 anos com uma moléstia que levava a muito sofrimento. Queria viver menos por ela que por seus filhos, aos quais sentia que era necessária. Foi por isso que se agarrou à vida. Conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo. Não lhe deixava nenhuma impressão profunda no espírito. É o que acontece muitas vezes conosco, né? Porque o conhecimento da doutrina espírita deveria fazer com que nós mudássemos completamente a nossa vida, porque nós sabemos que nós temos inúmeras vidas e que os aborrecimentos de uma vida são muito pequenos e muito passageiros na trajetória tão grande como os tem em outras vidas. Mas, muitas vezes, apesar de termos a certeza de muitas vidas, ainda vivemos como se tivéssemos uma vida só. Então ela falou o seguinte também. Ela falou, nós estamos descrevendo. Já há muito tempo seu estado era desesperador. Um dia que o marido estava ausente, percebeu que ia morrer. Entretanto, custava-lhe morrer antes do retorno do marido. Fazendo sobre ela um esforço supremo, disse consigo mesma, não, eu não quero morrer. Sentiu então a vida renascer em si e recobrou o pleno uso de suas faculdades. A luta entre a vida e a morte se prolongou assim durante 3 meses, que não foram senão uma longa e dolorosa agonia. Evocada no dia seguinte de sua morte,
ela disse o seguinte: meus bons amigos, obrigado por se ocuparem de mim. Pois bem, regozijai-vos, eu sou feliz. Tranquilizai meu pobre marido e velai sobre meus filhos. Qual pode ser a causa de vossos longos sofrimentos? Ela falou: passado terrível, meu amigo, de outras vidas isso. Podeis dizer qual foi o seu passado? Ela falou: deixe-me esquecer um pouco. Eu paguei tão caro isso. Um mês depois de sua morte, ela foi evocada de novo. Agora que deveria estar mais completamente desligada, poderia dizer-nos qual foi a causa de sua longa agonia? Ela falou assim: eu mesmo prolonguei meus sofrimentos. O meu desejo de viver com meus filhos fazia com que me aferrasse de alguma sorte à matéria. Minha doença, os sofrimentos que suportei, expiação do passado, uma dívida a mais a pagar. Meus bons amigos, se vos escutara, que mudança na vida presente, que abrandamento teria sentido nos últimos instantes, e quanto essa separação seria mais fácil, se em lugar de contrariá-la, me entregasse com confiança à bondade de Deus. Então ela está falando o seguinte, que aquele ímpeto dela, tanto de viver para não abandonar os filhos, prolongou sua vida num sofrimento muito grande. Pergunta ao Espírito de São Luís. Então, como o Espírito de São Luís que coordena as pessoas que estavam fazendo esse trabalho, perguntaram a ele: uma pessoa pode, por um esforço de sua vontade, retardar o momento da separação da alma e do corpo? Então, ele respondeu da seguinte forma: essa questão resolvida por um modo afirmativo, ou seja, se ele falasse pode, e sem restrição, podia dar lugar a falsas consequências. Certamente um espírito encarnado pode, em certas condições, prolongar a existência corpórea para terminar instruções indispensáveis, ou que crê como tal, isto pode ser-lhe permitido. Este prolongamento da vida não poderia, em todos os casos, ser senão de curta duração. São uma exceção e não uma regra, porque a vida pertence a Deus, né? E nós não. Algumas vezes pode ter uma prorrogação da vida, pode. Tem uma passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, que quando a equipe espiritual chegou para providenciar o desencarne de uma senhorinha que teve uma vida muito bela, ela era da igreja evangélica, da igreja presbiteriana, e ela, durante toda a sua vida, dedicou-se a ensinar o evangelho às crianças. Então ela estava muito bem para desencarnar, estava em paz mesmo. Mas um neto dela, que tinha uma missão muito grande dentro da própria igreja presbiteriana, percebeu o seguinte: olha, ele teve uma intuição que a mãe estava grávida e ia nascer uma menina que ia ajudá-lo muito na sua missão dentro da igreja. Mas, como o pai o seu pai, né, o marido de sua mãe, tinha morrido há pouco tempo, ele pensou assim: se minha avó morrer agora, minha mãe vai se abalar tanto que é grande a chance dela ter um aborto espontâneo. Então ele fez uma oração assim com muita fé. Um menino de 8 anos pediu para Deus: não leve minha avó agora, porque eu preciso dela. E a equipe espiritual recebeu essa prece no plano espiritual, analisou e falou: não, ele está certo. Então a mesma equipe que estava indo lá para providenciar o desencarne, né, dessa senhora, trabalhou no coração dela, que estava muito fraquinho, para que ela vivesse alguns meses ainda, para só morrer depois que a filha tivesse tido a menina que ia nascer. Então isso acontece assim, é muito comum, não é, bastante raro. A maioria não tem essa prorrogação. Pode ser consequência, ele continua falando, do livre-arbítrio da alma humana, que no último instante tem consciência da missão para a qual estava carregada e quer, malgrado a morte, cumprir o que não pôde acabar. Algumas vezes é uma espécie de punição infligida ao espírito, que duvida do futuro, ele concede um prolongamento da vitalidade do qual sofre desnecessariamente, ou seja, no caso dela, porque
ela não aceitou a morte e quis ficar mais tempo com o filho. Ela conseguiu, nesse caso, mas por uma questão de ensinamento, para mostrar para ela quanto isso podia ser prejudicial, ela sofreu esses 3 meses. Então, se ela tivesse aceitado 3 meses antes disso, naquele momento que ela quase morre quando o marido não estava em casa, quanto de sofrimento ela teria evitado. Então, nós estamos terminando por agora. Agradecemos a atenção de todos e só queria deixar sempre bem claro isso. Se tem uma pessoa que precisa desses ensinamentos, sou eu mesmo, né? Cada relato que passa, nós nos vemos muitas coisas que nós temos que aprender e crescer ainda. Então, nós reportamos isso não como um ensinamento para outras pessoas, mas como um ensinamento para nós mesmos, que pode ser utilizado por outras pessoas. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.